Muita gente termina o dia com os pés inchados, pesados, doloridos, aquela sensação de pressão, formigamento e desconforto que atrapalha até para calçar o chinelo ou dormir tranquilo. E a maioria pensa, é a idade, não tenho o que fazer. Mas não é bem assim. Na verdade, em grande parte dos casos, esse inchaço não acontece por acaso. Ele é consequência de hábitos do dia a dia que parecem inofensivos, mas sabotam a circulação, fazem o sangue parar nas pernas e aumentam a retenção de líquidos. Ou seja, sem perceber, muita gente está piorando o próprio inchaço todos os dias. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar 5 coisas que você provavelmente faz na sua rotina e que estão prejudicando sua circulação, inchando seus pés e deixando suas pernas mais cansadas e doloridas. Então, fica comigo até o final, porque você pode descobrir que o problema não é apenas idade, mas talvez o que você faz todos os dias e que pode ser corrigido. Quando falamos em pés inchados, estamos falando de 2 coisas principais acontecendo dentro do corpo: circulação lenta e retenção de líquidos. A circulação funciona como uma estrada que leva o sangue do coração para o corpo inteiro e depois precisa trazer esse sangue de volta. Só que existe um detalhe importante: o sangue das pernas precisa subir contra a gravidade. Quem ajuda nesse trabalho são as veias, as válvulas das veias e os músculos das pernas, principalmente as panturrilhas, que funcionam como uma bomba natural, empurrando o sangue de volta para cima. Depois dos 60, naturalmente as veias ficam menos firmes, as válvulas perdem um pouco de eficiência e quando a pessoa passa muito tempo sentada, parada ou com as pernas para baixo, o sangue não consegue retornar bem. Ele começa a acumular nas pernas e pés e junto com ele vem o líquido que sai dos vasos e fica preso nos tecidos. Isso é o inchaço. Além disso, existe a retenção de líquidos. Quando o corpo está desidratado, quando consome muito sal, quando a circulação está ruim ou quando a pessoa usa alguns medicamentos, o organismo começa a segurar água em vez de eliminar. E onde essa água vai parar? Nas regiões mais baixas, pernas, tornozelos e pés. É por isso que pé inchado nunca deve ser tratado apenas como algo normal. Ele é um sinal de que o corpo não está drenando os líquidos como deveria e que a circulação precisa de ajuda. Instituições sérias como a Mayo Clinic, Harvard Health e o National Institute on Aging explicam que o estilo de vida tem um impacto enorme nesse processo, ou seja, hábitos do dia a dia podem piorar ou melhorar diretamente a circulação. E é exatamente por isso que agora você precisa conhecer as 5 coisas que você faz todos os dias e que sabotam a sua circulação, aumentam a retenção de líquidos e fazem seus pés incharem muito mais do que deveriam. A última é a mais perigosa e a mais ignorada, e pode estar acontecendo com você sem que perceba. A primeira coisa que destrói a circulação é ficar muito tempo sentado ou parado na mesma posição. Quando você passa horas no sofá, na cama ou na cadeira sem se movimentar, o sangue desce para as pernas e não consegue voltar com facilidade para o coração. Depois dos 60, as veias não bombeiam o sangue com a mesma força e o corpo depende muito dos músculos das pernas para ajudar nesse retorno. Se você não se mexe, a circulação trava, o sangue acumula, o líquido extravasa para os tecidos e aparece o inchaço. Por isso, ficar o dia inteiro sentado ou parado é um dos maiores sabotadores da circulação. A solução? Levantar-se de tempos em tempos, caminhar um pouco dentro de casa, mexer os pés, girar os tornozelos, ativar a panturrilha. Movimento é vida para a circulação. A segunda coisa é sentar com as pernas cruzadas por muito tempo. Muita gente nem percebe, mas passa horas com uma perna sobre a outra. Esse hábito comprime os vasos sanguíneos, dificulta o fluxo do sangue e prejudica a circulação das pernas. Essa compressão estrangula a passagem do sangue e dos líquidos, favorecendo retenção, peso, formigamento e inchaço. Com o passar do tempo, isso ainda pode enfraquecer as veias e agravar problemas circulatórios. Por isso, sempre que lembrar,
Descruze as pernas e deixe-as apoiadas no chão ou ligeiramente elevadas. Parece algo simples, mas faz uma enorme diferença para a saúde dos pés e das pernas. A terceira coisa é consumir muito sal e alimentos industrializados ao longo do dia. Essa talvez seja uma das mais traiçoeiras, porque muitas pessoas nem percebem o quanto de sal consomem. O sal retém líquido no corpo. Quando você come muito sal, seu organismo segura a água e esse excesso vai direto para as pernas, tornozelos e pés. Alimentos como embutidos, enlatados, sopas prontas, temperos industrializados, salgadinhos, comidas congeladas e até pão industrializado são ricos em sódio. Quanto mais sal, mais inchaço. E quanto mais inchaço, mais sobrecarga para o coração e para a circulação. Por isso, reduzir o sal e dar preferência a alimentos naturais ajuda não só os pés, mas a saúde do corpo inteiro. A quarta coisa é beber pouca água durante o dia. Pode parecer estranho, mas quem bebe pouca água incha mais. Quando o corpo percebe que não está recebendo água suficiente, ele entra em modo defesa e começa a reter líquido para se proteger, e esse líquido vai parar justamente nas pernas e pés. Além disso, sem hidratação, o sangue fica mais espesso, circula pior e aumenta a sensação de peso nas pernas. A água ajuda o corpo a eliminar o excesso de sódio, melhora a circulação, ajuda os rins a trabalharem melhor e diminui o inchaço. Ou seja, beber água ao longo do dia é uma das formas mais simples e poderosas de ajudar sua circulação. E agora chegamos à quinta coisa, que é a mais perigosa de todas: ignorar os sinais do corpo e não cuidar da circulação. Muita gente sente inchaço, dor, peso, formigamento, veias dilatadas, dificuldade para caminhar, mas acha que é normal, acha que é coisa da idade. Vai empurrando com a barriga, se acostuma com o incômodo e não faz nada. Esse é o maior erro. Quando você ignora o inchaço, está ignorando um recado importante do seu corpo, que a circulação não está bem e precisa de atenção. Se nada é feito, isso pode piorar com o tempo, trazer dor mais intensa, aumentar o risco de problemas circulatórios e até comprometer a qualidade de vida. Por isso, reconhecer esses hábitos, corrigir o que dá para corrigir e cuidar da sua circulação é um ato de prevenção, de cuidado com o seu corpo e com a sua saúde. Essas 5 atitudes do dia a dia têm um impacto enorme na circulação das pernas e no inchaço dos pés. E a boa notícia é que quando você começa a mudar esses hábitos, o corpo responde, a circulação melhora, o inchaço diminui, os pés ficam mais leves e você se sente muito melhor. Qual desses erros você percebe que comete com mais frequência? Escreve aqui nos comentários, quero muito saber. Agora que você já sabe quais são os erros que sabotam sua circulação e incham seus pés, é importante entender o outro lado, o que você pode fazer para ajudar o corpo a trabalhar melhor, melhorar o retorno do sangue e reduzir a retenção de líquidos. Uma das coisas mais importantes é colocar movimento na sua rotina, mesmo que seja pouco. Você não precisa fazer academia ou exercícios pesados. Pequenos movimentos já fazem muita diferença. Levantar da cadeira a cada 1 ou 2 horas, caminhar um pouco dentro de casa, mexer os pés, girar os tornozelos, fazer aquele movimento de puxar e empurrar os pés para frente e para trás. Tudo isso ativa a panturrilha, que funciona como uma bomba natural e ajuda o sangue a voltar para o coração. Movimento é um dos maiores remédios para a circulação. Outro ponto fundamental é euvar as pernas sempre que puder. Alguns minutos com as pernas um pouco mais altas do que o corpo já ajudam o sangue a circular melhor, aliviam a pressão nas veias e diminuem o inchaço. Pode ser com travesseiros, almofadas ou apoiando as pernas na parede por alguns minutos antes de dormir. É uma atitude simples, mas que traz um alívio enorme. A alimentação também tem um papel muito importante. Se você vive comendo alimentos muito salgados, industrializados ou carregados de temperos prontos, seu corpo vai segurar mais líquido e isso vira inchaço. Então, sempre que puder, prefira alimentos naturais, reduza o sal e aumente o consumo de frutas, legumes, verduras e água ao longo do dia.
Isso ajuda o corpo a eliminar o excesso de líquido e melhora a circulação. Outra orientação importante é observar o tipo de sapato e meia que você usa. Sapatos muito apertados, duros ou desconfortáveis dificultam a circulação. Meias com elástico muito forte também pressionam a perna e podem piorar o inchaço. Prefira calçados confortáveis, meias que não apertem demais e roupas que não estrangulem a região das pernas. E um alerta essencial: se o inchaço aparece de repente, se é muito intenso, se acontece mais em uma perna do que na outra, se vem acompanhado de dor forte, vermelhidão, calor, falta de ar ou dor no peito, isso precisa de avaliação médica, porque nesses casos pode não ser apenas retenção, mas algo relacionado a veias, coração ou circulação que exige cuidado profissional. Quando você ajusta seus hábitos, corrige esses erros do dia a dia e começa a cuidar da sua circulação, o corpo responde, a sensação de peso diminui, o inchaço melhora, caminhar fica mais fácil e a qualidade de vida aumenta. Mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos, seu corpo ainda é capaz de melhorar quando recebe o cuidado certo. Inchaço nos pés não é apenas um detalhe estético, ele é um sinal, um aviso de que a circulação precisa de atenção. E quando você muda o que faz todos os dias, você muda também a forma como seu corpo reage. Pequenas atitudes trazem grandes resultados: menos inchaço, menos dor, pés mais leves, mais conforto para caminhar, dormir melhor e viver melhor.